E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aí vamos falar agora com vocês. Estou mais uma vez com o Vitor Pereira aqui, parceiraço, como vocês sabem. Ele já está no terceiro vídeo virando com a gente já aqui. Cliente, aí, hein? com certeza. E é só o começo, hein? Vamos ter mais. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa interessante, pessoal. Principalmente para você que acredita em Deus, o Criador dos céus e da terra. E a gente vem aqui e fala com frequência sobre tecnologia, sobre oportunidades, sobre como ter uma renda com ideias legais, startups e tal. Mas eu queria falar hoje sobre uma coisa maior, que eu considero o principal, principalmente quando a gente sabe o valor de tudo que é ensinado para o bem na história do Jesus Cristo, que a gente acredita, e eu sou cristão realmente, né? Eu estou falando de uma forma bem aberta para qualquer público e sempre respeitando pessoas que pensam diferentes, mas o intuito aqui é fazer um questionamento interessante. Negócios e fé podem andar juntos? É possível trazer ensinamentos cristãos, né, para o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, quando a gente vai trazer uma solução de tecnologia para alguém e tal. E aí eu vou contar um pouco da minha história, o motivo que eu quis trazer esse assunto à tona aqui, e trouxe meu amigo Vitor aqui, cristão também, abençoado, reformado, né? É isso aí. E aí eu vou, nesse primeiro momento, primeiro, vou deixar ele à vontade para se apresentar em cada vídeo. Talvez esse seja o primeiro vídeo que você está vendo nosso, né? A gente está aqui representando a EverHelp. Tive o prazer de ter o Vitor conosco aqui praticamente quase no início da nossa jornada, já nos primeiros desenvolvimentos de tecnologia e tal. E aí a gente já tem hoje 13 softwares, mas esse número não para de mudar, daqui a pouco vai ser maior. Acho que é melhor ficar falando mais de 10. Né? Mais de 10 fica mais fácil. Fica mais fácil, daqui a pouco vai ser mais de 20, pelo andar da carruagem. Tá rápido. Tá rápido. Então, assim, Vitão, fica à vontade, se apresenta aí mais uma vez para o pessoal que não te conhece. Beleza. E depois eu te faço a pergunta joia. do podcast. Então vamos lá. Eu sou Vitor, né, Pereira, estou com o Isaac aí há mais de 10 anos na área de desenvolvimento, mas conheço ele desde 2007, quando a gente fez um curso lá em Guaratinguetá. E muitas vezes a gente ia lá para a capela, né, Unaev, a gente se encontrava lá para orar e buscar um tempo ali com Deus. Era um curso muito pesado, né, internato, né, então a gente tinha que ficar de segunda a sexta lá dentro do curso. E muitas vezes o aconchego que a gente tinha ali, meio que familiar, um tempo de relaxar um pouco mais, era dentro da Unaev, né, quando a gente podia orar, louvar e buscar Deus. E era muito massa esses momentos que a gente tinha lá. E aí, aqui, voltando aos negócios, a gente trabalhou já em muitas coisas juntos já, e hoje estamos aí nessa empreitada aí de conversar um pouco mais sobre várias coisas aqui, né? Já falamos sobre inteligência artificial em outro vídeo, contamos um pouco da história dos nossos softwares em outro vídeo, e hoje vamos falar sobre fé, né? Negócios, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Bora. Então é isso, pessoal. Minha primeira pergunta para o Vitor. Vitor, Cara, tive uma experiência agora, estamos em dezembro de 2025, né? Isso. Esse vídeo com certeza, se você está aqui vendo esse vídeo, estamos já em 2026, né? Você está vendo aí. Mas em dezembro de 2025 eu tive uma experiência que me chamou muito a atenção. Eu vou falar mais detalhes daqui a pouco, mas me fez ver o mundo de uma forma diferente. Foi uma experiência única e me fez ter uma certeza de uma coisa que tem a ver com uma frase que eu ouvi muito de algumas pessoas que estavam no ecossistema que eu visitei, que era uma frase em inglês que era muito falada, o pessoal falava business and missions, assim como também business is mission, e a intenção de levar ao bem ensinamentos bons, cristãos, o que Jesus nos ensinou para fazer o bem e trazer isso para iniciativas como a gente sabe que precisam existir também, de negócios em geral, né? Que são, os negócios existem para ajudar a sociedade a resolver alguns problemas, né? Exato. E eles precisam custear essas despesas como? Como é que eles custeiam as despesas para resolver os problemas? Vendendo por algum valor que fique viável para os envolvidos, né? Para quem vai pagar. Então o negócio em si, ele pode ser um canal de também propagar uma fé cristã, por exemplo? O que é que você acha, meu amigo? Então, Isaac, essa pergunta é muito boa, porque eu imagino que tem muitas pessoas que gostam de separar, né, as coisas, né? E o que eu costumo falar, até eu ensino em casa para meus filhos, eu tento viver isso ao máximo. Logicamente, não sou 100% perfeito, mas, como você falou, como um cristão reformado, eu
procuro sempre fazer tudo o meu melhor. Mas o meu melhor por quê? Para quê? Para Deus, né? Então, se eu estou num negócio, num empreendimento, e para que ele se sustente, para que ele possa se manter, eu preciso gerar lucro, então eu vou fazer o meu melhor para Deus nesse negócio, para que ele gere lucro. Então, assim, não tem como viver separado na minha cabeça o meu lado cristão e o meu lado de negócios, é uma coisa só. A minha vida, legal. Se eu estou no meu trabalho normal, eu vou fazer o melhor, por mais que eu não goste do meu chefe, por mais que eu não goste da minha, sei lá, de um colega de trabalho, mas eu vou fazer o meu melhor, porque o meu melhor não é para o meu chefe, não é para o meu colega de trabalho, o meu melhor é para Deus. Então, estou desenvolvendo hoje o Calvino Chat, que eu chamo, né? Que é uma inteligência artificial onde presbíteros, pastores vão poder ir lá falar, conversar, e a intenção é que esteja uma inteligência ali por trás ligada à palavra de Deus e com respostas mais focadas na Bíblia mesmo em si. E, tipo, vou fazer o meu melhor ali, cara. Mas não é porque é um negócio de Calvino, falar sobre Bíblia. Não, mas é porque é o meu melhor para Deus. Então, vou desenvolver um sistema com Isaac novo, alguma coisa que vai surgir aí. Cara, vou fazer o meu melhor, cara. Vou entregar o meu melhor. Então, respondendo a pergunta, né? Para mim, não tem como separar. Para mim, aonde eu estiver... Ah, mas então você vai gerar lucro em cima da palavra de Deus? Cara, se o objetivo daquele negócio é gerar um lucro para que eu sustente minha família, para que eu sustente, sei lá, ou sustente um funcionário, para que eu gere renda para outras pessoas, imagina você, por exemplo, uma empresa, uma fábrica que tenha 1000 funcionários, né? O objetivo do patrão ali, imagina se o objetivo do patrão não for gerar lucro, não for crescer, né? E se esse patrão for cristão, imagina se ele abandonar a fé dele só porque ele tá ali, não, aqui é meu trabalho, aqui eu não vou usar da minha fé. Cara, na minha cabeça isso não tem lógica. Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, e o que é impressionante é que eu acredito que muitas pessoas ainda tentam associar como se não fosse uma coisa tão boa vender algo com lucro, né? Você percebe isso? Isso é como se tivesse que ser, cara... É injusto, né? Não, peraí, isso não é... Você fez por causa do dinheiro. Cara, não é para ser visto dessa forma, eu acredito. Como você falou aí, uma empresa que tem 1000 funcionários, pessoal, tem uma folha de pagamento de milhões. Ajuda 1000 funcionários direto. Exato. Sem contar os indiretos. Tem noção da quantidade de famílias que têm uma renda, que têm o que comer. Por mais que a gente diga, mas o salário mínimo é pouco e tal. Então, imagina se não tivesse essas vagas de emprego. E essa empresa, ela vai ter intempéries, vai ter dificuldades, vai ter oscilação de preço de mercado e às vezes no futuro ela vai ter alguns meses que ela vai fechar no negativo. Então ela vai precisar ter fechado alguns meses no positivo, ou seja, no lucro, para que supra os negativos. Para que quando vier o mês negativo ele consiga honrar os compromissos. Exatamente. Isso é cristão, é um ensinamento bíblico, honrar os compromissos, a ninguém deva as coisas alguma. Então isso é uma questão de alinhamento importante, né? Eu confesso que esse alinhamento, e muitas vezes eu precisei dele e eu não tinha tanta clareza em alguns momentos. Por quê? Às vezes você numa empresa, principalmente na gestão ou representando a empresa, você tem uma sensação assim, cara, mas a empresa de tecnologia, quando o pessoal vai fazer um evento lá na Google ou Steve Jobs, na Apple, na época antigamente, divulgava assim uma inovação, alguma coisa, e era nessa linha, e as pessoas tendem a querer imitar quem já tem uma empresa maior, né? Exatamente. E às vezes fica com receio de que, se eu falar genuinamente o que eu acho mesmo, quem não é cristão não vai gostar do que eu estou falando. Meu irmão, eu superei demais essa fase, cara. E aí hoje eu vou contar o motivo para isso daqui a pouco, tá? Mas antes de falar o motivo para isso, eu queria te perguntar uma coisa, Vitor. Você acha que quando a gente genuinamente fala sobre Deus, né? Eu estou trabalhando na minha empresa, seja eu um cara vendedor, sou o dono da empresa, um colaborador e tal, e no meu processo de comunicação, de vez em quando eu falo sobre Deus. Essa pergunta pode ser polêmica, você vai ver. Minha pergunta é a seguinte, você acha que tem algum problema eu falar o quanto eu sou grato a Deus e o quanto Jesus é assim, o caminho, a verdade e a vida para mim? E o que eu estou fazendo aqui, trabalhando em paralelo, é importante também, mas não tanto quanto a minha fé. Você acha que isso é um pouco errado?
Então, essa pergunta é boa, cara. Assim, eu, na minha opinião, não tenho um certo e um errado, tá? Pra também ficar ali em cima do muro também, para não... Brincadeira. Assim, tem muitas formas de usar o nome de Deus que eu acho errado. Sim. Por exemplo, às vezes você tá vendendo e você usa Deus para comover aquela pessoa para que ela compre aquilo que você está vendendo. Então, esse é uma forma de usar o Deus da forma errada. Eu não vejo isso como sinceridade, entendeu? Ou você tá falando algo e diga tipo assim, mas Deus está vendo, eu tô sendo sincero com você. Assim, entendeu? Não é, fica algo meio, tô usando o nome de Deus para o barganhar. Tem uma sensação de que ele tá tentando usar o nome de Deus para alcançar um objetivo, né, cara? Exato. Esse eu vejo como problema. Agora, como eu estava te falando na resposta anterior, como eu já faço o meu melhor para Deus, eu busco fazer em todas as minhas atitudes, fazer o meu melhor pensando em, se eu vou vender hoje, Deus, que eu consiga fazer essa venda, porque ela tem que ser da melhor venda da minha vida. Mas é para mostrar que o Senhor está em mim e que eu vou fazer ela para você. Que seu nome, quando eu digo fazer para Deus, que seu nome seja engrandecido nessa venda. No casamento, que seu nome seja engrandecido no meu casamento. Que seu nome cresça e que eu diminua. Que no meu ato de vender, e eu não sou um bom vendedor, de verdade mesmo, eu estou dando exemplo só porque eu fui um exemplo, que meu ato de vender, ele engrandeça o seu nome. Que eu não venha falar palavras erradas, que eu não venha falar coisas cholas, de baixo calão, que vai denegrir a minha imagem contigo. E eu acho que só disso já vai ser o suficiente. Eu não precisaria usar diretamente o nome Deus numa reunião dessa para mostrar que eu sou cristão, para mostrar que eu sou fiel a uma pessoa. Por exemplo, eu vi já um caso de uns empresários que foram na Jerusalém, se eu não me engano, fechar um negócio. E aí fecharam o negócio, só que no outro dia deixaram para assinar os documentos. Aí à noite eles, e aí, bora dar um rolê e tal. Vocês não são casados? Aí não, a gente mas a esposa está lá no Brasil, né, e tal, a gente pode curtir aqui. Os caras, não, então tá bom, fechamos. Encerra o negócio. Porque se você não pode confiar numa pessoa que não é fiel, por exemplo, à sua esposa, que não é fiel ao seu chefe, ao seu colega de trabalho, então, mano, eu prefiro não fazer negócio com essa pessoa. E um princípio cristão que nós temos é isso, é da gente ser fiel a Deus, e nisso eu vou conseguir ter essa tranquilidade de, se eu precisar falar de Deus, no momento de venda, eu vou falar de Deus, vai ser algo natural. Não vai ser porque eu estou querendo barganhar, usando Deus está vendo que eu sou um cara bom, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Sim, esse tipo de coisa eu realmente não gosto. Claro. Não, e aí agora eu vou entrar então o porquê que eu quis puxar esse assunto hoje, cara. Em dezembro eu fui convidado para participar de um evento em uma empresa grande. E aqui eu vou falar bem, por isso que eu vou falar o nome da empresa. Eu procuro, se for para falar uma coisa não tão boa, eu procuro evitar falar o nome das empresas, mas nesse caso é uma coisa boa. Não estou recebendo, a gente não está recebendo nada aqui para divulgar ninguém, tá, pessoal? É realmente uma opinião minha, sincera. Forte e Leve, a empresa. Você deve conhecer, Caixa d'Água tem pelo Brasil inteiro já, uma empresa grande. Tal. Eu já conhecia de ver as caixas d'água espalhadas aí pelo Brasil. E aí eu fui nesse evento e era um evento de confraternização não tradicional. Por quê? Porque era um culto dentro da fábrica, um culto evangélico, né? E aí, eu repito, independente da sua crença, católico, tal, o que você pensa, eu vou defender aqui uma coisa que me chamou a atenção e foi o seguinte: todas as fábricas da Forte Leve param nas segundas-feiras pela manhã de parar os equipamentos, pessoal. Legal. E assim, ele coloca lá que os funcionários podem participar se quiser do culto, mas se não quiser participar, não tem problema, mas as máquinas ficam paradas. Só não pode trabalhar. Não fica, exato, tá lá, pode ficar na empresa, pode tomar um cafezinho. E aquele momento de reverência a Deus, toda segunda, todas as fábricas do Brasil. E isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe que isso representa milhões em produtividade aí, em riqueza material, né? E aí eu fui nesse dia, no início de dezembro, eu conheci o dono também, vi o filho dele, e aí não parou por aí. Eu vi que eles têm uns projetos maravilhosos que são para ajudar crianças no sertão, o Instituto Água Viva, e não só leva água, consultório, educação, tem laboratório de computação para ensinar as crianças a programar, cara. Que legal. Tem algumas bases e são milhares de crianças abençoadas por essa iniciativa. E mais uma coisa que eu fiquei impressionado
é que certa vez eles contrataram uma empresa de marketing e essa empresa sugeriu, dentre várias outras iniciativas, uma sugestão que eles deram foi para a Forte Leve tirar a frase que ficava abaixo da marca em muitos lugares, né? Que fica, por sinal, que a frase é Deus é fiel. E aí a resposta para essa equipe de marketing foi a seguinte: olha pessoal, vocês podem sugerir mudar a cor da caixa d'água, mudar a identidade visual, mudar o site, quer sugerir mudar o nome da empresa? Ok, mas o nome Deus é Fiel vai continuar aí. Isso eu achei muito, muito legal. E eu sempre fui muito grato a Deus e óbvio que eu estou sendo muito genuíno aqui em reconhecer que, para mim, isso é importante, esse reconhecimento e essa gratidão, né? E é óbvio que eu não estou querendo vender nada aqui, tá? Com certeza. Mas sim, eu estou querendo levar uma mensagem positiva para você, de que realmente... Essa é a forma boa de falar de Deus, cara. Mostrando atos, ações, igual do dono aí da empresa que você falou, que é uma ação, pô... Ah, mas eu não creio em Deus. Tudo bem, cara, eu respeito você que não crê em Deus, mas ele crê. Vamos respeitar ele também, porque ele quer divulgar que ele crê em Deus, que Deus é fiel. Poxa, qual o problema disso? Exato. Nenhum, velho. Exato. Cada um respeitando o quadrado do outro, né? Eu não vejo problema nessa... E essa parte de divulgar, da gente fazer um podcast desse falando sobre isso. Cara, quantos cristãos que têm empresas que às vezes têm medo, esse medo de... E pode estar nos ouvindo e, pô, é verdade, esses caras estão certos. É verdade. Esses doidos lá de Recife lá estão... Fala mesmo, fala de tecnologia Deus mesmo. Falando de eu não vejo problema, problema nisso. Nenhum problema. Entendeu? É algo que, da mesma forma que um torcedor para um time de futebol gosta de mostrar que aquele time de futebol dele é bom, a gente gosta de Deus, a gente gosta de mostrar que Deus é bom. Dessa mesma forma. Se você compra um produto que você gosta, uma camisa bem bonita, igual essa aqui da Everhelp e tal, bonitona, eu gosto dessa camisa. Você tem uma pessoa que é muito sua amiga. Você não indicaria para essa pessoa? Você descobre que ela está precisando de uma camisa similar e tal, você não indicaria para essa pessoa? Da mesma forma é Deus, eu gosto de Deus, é algo que para mim fez muito bem a minha vida, eu sou grato a Deus por tudo na minha vida. Por que não falar de Deus? Em todos os lugares que eu estiver, em todas as ações que eu fizer, em tudo que eu agir, né? Então, não necessariamente, quando eu digo falar de Deus, eu sair pregando por aí, que eu sei que às vezes isso é muito chato também. A gente tem que falar para quem está interessado em ouvir também. A gente não tem vai que querer forçar sair nada, forçando, né? Não é claro, isso. Claro. Mas às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho, só as atitudes, uma atitude honesta, uma atitude verdadeira, falar a verdade, mostrar no momento de decisão, poxa, vou levar isso aqui ou não, isso aqui não é meu. Não, isso não é meu, pessoal, vamos deixar aqui, não é meu. Então isso é uma forma de você estar falando de Deus também. Perfeito, perfeito. E olha, eu lembro que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso. E eu acredito assim que tudo que a gente faz tem um reflexo positivo, se a gente faz o bem, assim como também um reflexo não bom se a gente não está plantando coisas boas, né? E a minha próxima pergunta ela também pode ser um pouco polêmica. Eu vou colocar o Vitor em situações difíceis para ele responder perguntas difíceis. Uma coisa é quando a gente fala sobre Deus. E uma outra coisa que eu sei que também vai dividir opiniões. O que você acha quando uma empresa ou alguém compartilha que ela está ajudando alguém? Eu vou até deixar a pergunta um pouco mais clara. Porque não somente publicar que está indo ajudar alguém que precisa no sertão, em um lugar mais difícil, na África, mandando doações, E aí, às vezes, você vê influencers aí que colocam vídeos e às vezes tem alguns haters lá que ficam falando, tá fazendo isso para... Assim, mostrar e tal. Por exemplo, é isso. E tem também a visão que diz, não, mas ele está fazendo isso para tentar estimular mais pessoas a olharem também para essas pessoas que precisam de ajuda e tentar mover mais pessoas, na verdade a palavra é tentar influenciar mais pessoas que tenham condições de ajudar mais comunidades carentes, né?
E eu queria saber a sua opinião, meu amigo. O que você acha como empresa? Save Help divulgar. começar a divulgar agora, que a gente quer ajudar o Instituto Água Viva, que a gente quer ajudar as crianças no sertão. O que você acha desse tema? Isso é... Então, legal. aí, cara, é interessante, né? Todas as perguntas que você fez, eu volto sempre à mesma... Tudo depende da intenção, né, cara? né? Como eu te conheço, eu sei a intenção do seu coração é boa, né? É uma intenção de querer realmente ajudar. Pô, perfeito. Legal. Aí se a gente pega... mesmo... Olha só, é até complicado isso que eu vou dizer, é até arriscado, assim. Mas se você pega um influencer gigante, que tem milhões de seguidores, sim, e ele tá com a intenção puramente de ganhar dinheiro, tô sendo sincero, ele tá querendo não é ganhar dinheiro, mas está usando de doações, de instituições, não tá roubando, não tá fazendo nada ilícito, não tô Sim. falando de coisa ilícita, sim. tô dizendo do pensamento dele. Não, eu vou divulgar que eu tô doando, que eu sou o cara que faz, para que a galera me conheça, para que eu cresça no meu marketing digital. Vê só, Sim. na minha cabeça, até esse cara tá fazendo coisa boa. É mesmo, Porque né, se ele realmente está distribuindo tudo que ele está falando a verdade, eu falei o tempo todo, ele está sendo honesto com o que ele está. Ele tá falando a verdade. Ele está crescendo. Ele está fazendo, a intenção dele é só crescer, ser mais conhecido. A intenção é essa. Mas tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. Que bom. Ele prometeu que vai doar milhões para a instituição X, ele cumpriu. Prometeu que vai doar milhões para a instituição Y, cumpriu. Cara, tá tudo certo, né, tá cara? ajudando, velho. É verdade, cara. Ele tá ajudando. Ele tá fazendo bem. Tá fazendo bem. Querendo ou não, ele também influencia outros a fazerem o bem. E querendo, essa é a melhor parte. Essa é a melhor Porque parte. aí vira uma bola de neve. As pessoas Entendeu? vão ver. Então, assim, lógico que é o melhor é fazer, querendo fazer, doando, pô, Com boas até intenções de divulgando com boas verdade. intenções de verdade, tudo. Mas mesmo um cara que utiliza disso só pra crescer, ainda tá valendo a pena, pô. Se ele honrou o que ele se falou. ele honrou o que falou. Agora, se não honrou, aí é melhor nem levar em consideração. Porque isso aí Né, já é Fred? consenso geral. É, Você aí já não precisa, né? O precisa cara nem responder essa já é pergunta, mentiroso, já é básico, já tá fora. Exatamente. Mas é isso, cara. Eu acho que, pô, sou super a favor de ajudar, também de fazer projetos pra gente ajudar as pessoas aí. E divulgar mesmo, a gente tem que divulgar, cara, essas coisas. Bom, né, cara? Aquela questão do medo do lucro, né? Que o pessoal tem medo de... eu ouço muitas pessoas falando isso, eu não tive a oportunidade ainda de alguém falar isso pra mim, mas lá nos Estados Unidos, quando você vê alguém com um carro bonito, um carro mais top, né? A galera chega, pô, parabéns, você conseguiu esse carro, pô, como é que foi isso e tal? Aí diz que aqui no Brasil, você tá com um carro mais top, mas a galera, pô, tá roubando aonde, hein? Não sei o quê, tá... Então, assim, o Brasil tem meio que essa estiga de que o cara que se deu bem, que ficou rico, que ganhou dinheiro, ele é um cara errado. Foi criado isso na sociedade, né? Mas muitas vezes esse cara errado, que a sociedade está falando, é o cara que está ajudando milhões e milhões de crianças, Verdade, cara. milhões e milhões de dinheiro para doar para essas crianças e a galera não está vendo isso. Tá vendo Verdade, cara. só que o cara tá ricão, tá andando de Mercedes, de Ferrari e o que ele faz... Pô, o exemplo da empresa que a gente chutou aqui, uma fábrica de 1.000 funcionários, se cada 1.000 funcionários se cada um desses funcionários tiver 2 filhos, já são 2.000 pessoas assistidas. Cara, eu vou até pedir uma pausa nesse exemplo. Sabe por quê, pessoal? Às vezes as pessoas olham com a crítica de alguém que comprou um carro que você tem a sensação, olha só, comprou um carro carão, poderia ter feito isso, poderia ter usado esse dinheiro de outra forma, né? Mas perceba, pessoal, a economia é o fluxo financeiro circulando. Exatamente. Para um carro da Mercedes existir, quantos milhares de Nossa. funcionários, trabalhadores que estavam ali montando, vendendo, limpando a fábrica e tal. Cada veículo desse que a Mercedes chega e vende para alguém que deseja um carro com design mais exclusivo e tal, está trazendo recursos que vai fluir, gerando para inúmeras famílias que estão trabalhando naquela fábrica também. E aí você me fala, e a Mercedes poderia vender mais barato para lucrar menos tal. Mas pessoal, se fosse tão fácil assim, existiria centenas de empresas Mercedes. Não é fácil, pessoal. Muitas empresas deixam de existir. Muitas empresas tentaram fazer carros no Brasil e é complexo, difícil, num certo nível, que às vezes até empresas grandes têm dificuldades. Então eles realmente precisam pensar que vão ter meses que eles vão vender menos carros do que eles precisam para fechar algumas contas. Então eles precisam ter um lucro que mantenha a estabilidade para eles honrarem os compromissos com aqueles colaboradores. Então a gente precisa ajudar as pessoas, a sociedade a enxergar melhor que o empreendedor e as empresas, existe uma complexidade sim, se não existisse, qualquer um conseguiria criar uma empresa com... Exatamente. Não é fácil, pessoal. Então assim,
seja lá qual for o patamar que alguém está, não fique achando que só porque ele está gerenciando muitos recursos, né? É rico, só porque ele está rico, para falar mais fácil aqui, ele é um cara que está fazendo alguma coisa de errado, ou está deixando de ajudar, poderia ajudar mais alguém. Pessoal, exatamente. Cada um sabe o calo onde aperta. Não é fácil chegar e ter como crescer a empresa dessa forma. E uma dica que eu vou passar nesse momento é a seguinte, cara. Se você ainda acha que não está tão alinhado na sua vida com relação a ter uns certos receios e desequilíbrios, não, porque se eu crescer e eu vou ficar com muitos recursos, não sei se isso é tão certo assim, elimine isso e comece a perceber a quantidade de pessoas que você pode gerar emprego, você pode gerar renda, pode gerar receita. Exatamente. Conforme você crescer, você tira um percentual do seu negócio, do seu lucro. Você vai poder começar a fazer doações maiores, ajudar mais pessoas. Já pensou? Com certeza. A intenção, pelo menos a minha intenção, e cara, eu quero ganhar muito dinheiro mesmo. Quanto mais dinheiro eu puder ganhar na minha vida, melhor. Entendeu? Mas por quê? Eu sei que vou conseguir ajudar muito mais pessoas ganhando mais dinheiro ainda. Você ajuda mais familiares, ajuda mais amigos, sim, ajuda mais pessoas em quem está em comunidade mais necessitada. Eu tenho certeza que se a gente pegasse toda a renda per capita do Brasil e distribuísse o dinheiro para todo mundo, o que ia acontecer se isso fosse feito um dia? A galera que ia gastar o dinheiro ia acabar. E a galera que tem dinheiro hoje ia voltar a ter o dinheiro que tem hoje. Por causa da mentalidade, por causa de saber gerenciar. Exatamente. Isso é fato, isso é fato. Exatamente. Então, pessoal, olha só, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso. Um tema que para mim isso aí é o melhor tema. Quando fala de Deus, falou de Jesus Cristo, meu, insuperável. Não tem como bater um assunto melhor do que esse. Então, tudo que Deus tem de bom, todos os ensinamentos, independente da sua crença, repito, mesmo que você, sou ateu, não sei o que, se você falar isso, é uma questão assim, que no mínimo eu acho que a gente vai concordar numa coisa. Os ensinamentos de Jesus Cristo são irrefutavelmente uma base de conhecimento, de inspiração, e quanto mais pessoas decidirem seguir esses ensinamentos, melhor o mundo será. Então, assim, propagar esses ensinamentos, mesmo que você não creia em tudo que eu creio, eu tenho certeza que as coisas boas que Jesus ensinou são para qualquer pessoa, tá? E uma coisa é certa, quanto mais você segue, quanto mais você aprende, mais você sente uma felicidade, mais você sente uma energia positiva que nada nesse mundo pode substituir. Não há dinheiro, não há empresa, não há tecnologia que traga a felicidade que eu sinto quando eu falo sobre Jesus. Então, assim, por isso que eu tô feliz aqui falando com meu amigão aí. Foi bom demais falar sobre isso, com certeza. Espero que tenha mais oportunidades de estar aqui. Com certeza com você. Terá, cara, isso já é óbvio. E estamos juntos aí, e a todos aí que nos ouviu até agora, obrigado por estar aqui com a gente e precisando aí, só chamar. Perfeito. Se você gostou desse assunto, pessoal, deixa o joinha aí, comenta também, dá a sua opinião, compartilha com a gente, principalmente as perguntas polêmicas, essa aqui é boa mesmo pra gente ver a sua opinião aí, tá certo? E a gente se fala mais nos próximos vídeos. E se quiser mais esse tipo de assunto aqui, terei o maior prazer. E se quiser outros assuntos de tecnologia, principalmente para te ajudar, a gente fala também, vai ser um prazer. Vamos avançar. Sucesso, valeu pessoal, a gente se fala. Valeu.